Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, ainda falando, a gente saiu um pouco da cirurgia plástica, mas falando ainda um pouco sobre beleza, né? A gente traz um tema bem interessante, uma novidade assim, que a doutora Roberta Beco, que é doutora em nutrição, professora também de nutrição, vai falar pra gente, que é a dieta do DNA, né, doutora? O que seria essa dieta do DNA? Bem, a dieta do DNA, né, que é o Genodiet, que a gente atualmente está trabalhando, é uma dieta muito nova, esse exame, é um exame através do DNA, né, então é um exame que é realizado só uma vez na vida, porque o DNA ele não é alterado, então a gente pode fazer ao nascer uma criança ou então na vida adulta, vai ser sempre o mesmo resultado. É um exame também preditivo, porque ele vai nos indicar que doenças preditivas a gente pode, um exame preditivo que a gente vai identificar que doenças a gente vai poder prevenir, desenvolver. É mais ou menos aquela história da Angelina Jolie, né, que fez aquele exame de DNA. Em relação ao câncer. Exato, mas a gente em relação à dieta, né, que eles têm 12 genes são estudados e agora vai passar para 50 genes serem estudados em relação à alimentação, né? Então esse exame o que é que ele vai fazer? Então é um exame bem completo porque ele vai dar um norte em relação à dieta em que você pode trabalhar para que o paciente tenha um resultado melhor no desempenho da sua dieta. Porque às vezes é uma tecnologia da própria nutrição, né? Isso, esse exame já é realizado há 10 anos nos Estados Unidos, né? Uns 6 anos na Europa e no Brasil está aproximadamente 2 anos sendo trabalhado a nível nacional, né? A empresa DF Médica está desenvolvendo aqui no Brasil essa questão do exame no DNA. Ele é realizado, a gente faz a coleta do DNA aqui, né, no consultório, é simples fazer, é bem rápida, e ele é enviado à Itália para poder fazer a análise do DNA, certo? Então, nesse exame, o que é que acontece? A gente vai trabalhar para saber em que o seu metabolismo ele pode realmente desenvolver em relação à queima de que energia, em relação ao carboidrato. Se você tem uma predisposição ao seu metabolismo a queimar mais carboidrato, ou gordura, ou ser uma dieta mediterrânea, ou ser uma dieta da zona. Então, o nutricionista ele vai ter mais uma ferramenta para poder trabalhar mais direcionado e personalizado com a dieta do paciente. Então, isso vem corrigir, às vezes, um comportamento que o nutricionista demorava para perceber no consultório. Às vezes ele passava uma dieta para um paciente, ele não respondia bem, é mais ou menos assim? Exatamente. Então a gente agora tem mais uma ferramenta para trabalhar mais direcionado com o paciente e mais individualizado e personalizado, porque a gente vai trabalhar em cima do DNA. Então, se esse paciente, o metabolismo dele tem uma predisposição para queima de carboidrato, e às vezes a gente tem uma redução do carboidrato na dieta, então ele pode emagrecer consumindo carboidrato, que antes ele tinha uma restrição. Né? Só que os carboidratos a gente vai ter um cuidado em oferecer que tipo de carboidrato, né? Esse exame também ele vai dizer a capacidade de desintoxicação que o paciente tem, que às vezes a gente tem o hábito de fazer uma detox, e muita gente não tem a capacidade de desintoxicação e ela vai estar pré-oxidando, né? Então a gente também tem nesse exame uma capacidade de saber se esse paciente ele tem uma predisposição a desenvolver uma doença celíaca, se ele tem uma capacidade de ter um metabolismo em relação à cafeína. Então tem pessoas que têm uma sensibilidade maior à cafeína e essa pessoa, se ela toma um termogênico à base de cafeína, ela vai ter problemas cardíacos, então ela aumenta em 100, 200, 300% os riscos de doenças coronarianas, né? Então, tudo porque ela não sabe se ela é sensível ou não à questão da cafeína. Ele vai também dizer se você tem predisposição a ter uma intolerância à lactose, né? Então, vai ter, se você tem uma predisposição ao glúten, né, em relação à doença celíaca, e em relação ao sódio também, se você tem uma sensibilidade ao sal, né, ao sódio, né? Então a gente vai também ter todas essas ferramentas para poder trabalhar a dieta do paciente com maior personalidade, né? Mais personalizada. Eficiência também, né? Mais eficiência. Isso é indicado para qualquer paciente? Assim, ou tem pessoas que poderiam fazer a dieta e outras não precisariam fazer esse exame? Vai ter indicação? É indicado para todos os pacientes porque você vai conhecer o seu metabolismo e vai conhecer também que doenças você pode desenvolver e mudar o curso do seu DNA em relação a desenvolver ou não esse tipo de doença. Se você hoje não é um intolerante ao glúten, né? Você não tem doença celíaca, mas você tem uma predisposição a desenvolver, então você já vai mudar o tipo de alimento, então você já é um paciente que não vai ser mais um celíaco no futuro. Então você pode prevenir uma doença que poderia vir a existir. Então você pode estar evitando possíveis
patologias no futuro e tendo uma alimentação mais saudável cada vez mais, né? Interessante. E é um exame que não tem que ser repetido, né? A molécula do DNA ela não vai alterar, você faz uma vez na vida e não precisa mais estar repetindo esse exame. Ele vai sempre ser o mesmo resultado, né? Isso, a partir do resultado do exame, né, da investigação do DNA, pode ser necessário excluir algum alimento? Exatamente, pode. Em relação à cafeína, né, a gente vê alguns pacientes que têm uma sensibilidade à cafeína e às vezes tinha algum incômodo, mas não sabia por quê. Então, tomava o café, o chocolate, os refrigerantes, alimentos ricos com cafeína e tinha um desconforto, dor de cabeça, apresentava e não sabia o que era, enxaquecas, né? Então, outras doenças que podem estar associadas também, que pode melhorar o bem-estar geral e prevenção de outras doenças associadas também à ingestão desses alimentos. Quando você falou da enxaqueca, eu lembrei, às vezes, quando a pessoa tem um diagnóstico de suspeita de enxaqueca, o médico passa uma lista de alimentos que precisa cortar totalmente, exatamente, né? E às vezes isso acaba trazendo algum déficit nutricional, né? Às a... vezes não é aquele alimento que ele manda todos, já para prevenir que é só um. Porque a gente acaba tentando prevenir e por precaução, restringe mais, né? E com o DNA, não, você vai restringir exatamente aqueles alimentos que realmente a pessoa não tem a capacidade ou de metabolizar, ou por falta de, ou de acordo com o código genético da pessoa. Então, você vai trabalhar muito personalizado esse paciente com a sua dieta. E quem já tem uma alergia, por exemplo? Às vezes a pessoa tem uma alergia, a gente já falou aqui em outro programa sobre a PLV, né? Crianças que têm uma alergia à proteína do leite. Às vezes acabam tendo que tirar tudo da alimentação, né? Ele pode também ajudar essas pessoas que já são alérgicas? No caso da proteína do leite, não, porque quando a pessoa já adquire a doença, a gente não vai trabalhar com uma prevenção. Esse exame é mais preventivo, né? Então, quando você descobre que pode vir a desenvolver, você vai prevenir o aparecimento daquela doença, né? Então, como no caso da doença celíaca, se você hoje não é celíaco, mas tem uma predisposição genética a desenvolver a doença celíaca, então você já pode prevenir a ser um celíaco, né? E isso já é usado por atletas ou pessoas em relação ao atleta, foi bom você lembrar, porque também tem o fitoesporte, que é outro exame também avaliado a partir do DNA, que é através das fibras, né? Que ele vai dizer qual é o esporte melhor de acordo com a sua fibra muscular. Então, eles vão avaliar também a partir do DNA que esporte você vai ter um melhor desempenho, qual é o esporte aconselhado para você, personalizar um esporte para você. Então, a gente está sempre tentando, às vezes a pessoa tenta fazer um esporte, ou musculação, ou a parte aeróbica, que às vezes não tem um desempenho desejado. Ou se lesiona muito, ou lesiona muito, por conta, exatamente, não tem um resultado efetivo, né? E ele também tem, mas seria outro exame, não seria o Genodite, né? Seria o fitoesporte. Também trabalhado a questão do DNA, mais ligado à parte da atividade outra física. Linha, mais de investigação do DNA. Exatamente. Isso é o futuro da o futuro, sim. A tendência mundial é uma tendência não só a nível aqui no Brasil, né? Que o Brasil há 2 anos está trabalhando a questão do DNA, mas nos Estados Unidos já há 10 anos, na Europa, então tem uma procura muito grande em relação à questão dessa melhoria, né, na alimentação, melhoria de prevenção, né, porque a nutrição ela é uma área que a gente tem que sempre trabalhar na prevenção também, estimulando os hábitos saudáveis e se conhecer, né, a gente conhecer o nosso organismo, saber como funciona, o que você pode queimar, o que você melhor ingerir para poder você prevenir. Então, é um exame que realmente vai ajudar bastante na prevenção. E isso já está disponível aqui no Ceará agora? Sim. E o exame simples, a gente retira a mucosa da boca, né? Então, em 5 minutos a gente faz a coleta, né, desse material e o laboratório ele vem recolher no nosso consultório e levar para a Itália para fazer a avaliação do DNA na Itália. Muito bacana. Eu quero agradecer bastante aqui a presença da doutora Roberta Bacon aqui com a gente, trazer essa novidade. Para quem se interessar, quiser entrar em contato, a gente passa mais informações. O Vida e Saúde de hoje fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, já sabe, manda para o nosso e-mail, videsaude@tvpovo.com.br. Agradeço a sua companhia e te convido para assistir nossos próximos programas. Até lá!